Capítulo 5. Exercitando a autoridade. A porta para o exercício da autoridade tem seu pivô em duas frases que Paulo orou em Efésios: fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 20. E juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, versículo 6. Medite nessas duas orações. Aprenda a fazer dela sua oração. Alimente-se com as verdades nelas contidas até que se tornem uma parte de sua consciência interior. Então elas dominarão sua vida. Mas não tente aceitá-las racionalmente. Tem que obter a revelação delas em seu espírito. Note que não somente está escrito assentado à direita do Pai, acima de todos os poderes da esfera de Satanás, mas que estamos lá também porque Deus ressuscitou-nos juntamente. Não somente fomos assentados, mas observe onde estamos assentados: acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio. Efésios capítulo 1, 21. Na mente de Deus, fomos ressuscitados quando Cristo foi ressuscitado. Quando Cristo se assentou, nos assentamos também. É onde estamos agora, posicionalmente falando. Estamos sentados à direita do Pai com Cristo. O ato de Cristo estar sentado implica em que, por enquanto, certos aspectos de sua obra estão suspensos. Toda a autoridade que foi dada a Cristo pertence a nós, por meio dele, e podemos exercitá-la. Nós o ajudamos realizando sua obra na face da terra. E um aspecto de sua obra que a palavra de Deus nos fala que façamos é derrotar o diabo. De fato, Cristo não pode fazer sua obra na terra sem nós. Alguém pode argumentar: bem, ele pode viver sem mim, mas eu preciso dele. Não. Ele não pode viver sem você mais do que você não pode viver sem ele. Veja, a verdade que Paulo está ressaltando aqui em Efésios é que Cristo é a cabeça e nós o corpo. Que tal se seu corpo dissesse: posso viver sem a minha cabeça, não preciso dela? Não, seu corpo não pode viver sem sua cabeça. E se sua cabeça dissesse: bem, posso viver sem meu corpo, não preciso do resto dele, posso viver sem as mãos e os pés? Não, você não pode. Da mesma forma, Cristo não pode viver sem nós, porque a obra de Cristo e de Deus é realizada através do corpo de Cristo. Seu trabalho nunca será feito sem a nossa participação e nós nunca viveremos sem ele. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Se você isolar este verso de seu contexto e continuar falando a respeito da terrível luta da qual estamos empenhados contra o diabo, descrevendo como o diabo é poderoso, você perderá tudo aquilo de que Paulo fazia questão, porque não é isso que Paulo dizia em Efésios. Lembre-se, quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso, ele não a dividia em capítulos e versículos. Os eruditos se encarregaram disso em data muito posterior, apenas para nos situar. Você pode causar grande prejuízo, às vezes isolando um verso de seu capítulo, tirando-o de seu contexto, fazendo com que signifique algo que realmente não quer significar. O Espírito Santo, através de Paulo, já disse no capítulo 2, que estamos assentados acima desses poderes com os quais temos que lidar. Não somente está escrito assentado à direita do Pai, muito acima desses poderes, mas estamos lá também, porque Deus nos fez assentar juntamente com Cristo. Portanto, em nossa batalha contra o inimigo e suas forças, precisamos ter em mente que estamos acima deles e que temos autoridade sobre eles. A palavra nos diz que, porque Jesus as conquistou, somos conquistadores também. Sua vitória também pertence a nós, mas temos que levá-la a efeito. O demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca.
No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um duende correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular, gritando com uma voz estridente: Yaktiak, Yaktiak, Yaktiak. Eu não podia ver a Jesus, nem entender o que ele dizia. Durante todo o tempo dessa experiência, Jesus estava me ensinando alguma coisa. E se prestar atenção, você encontrará a resposta aqui para muitas coisas que o têm perturbado. Não podia compreender porque Jesus permitia ao demônio fazer tanta algazarra. Fiquei imaginando a razão porque Jesus não repreendeu o demônio para que eu pudesse ouvir o que ele falava. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou nenhuma atitude com relação ao demônio. Jesus ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que dizia e eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Pensei comigo mesmo, será que o Senhor não sabe que não estou ouvindo e que o que ele queria que eu ouvisse? Preciso ouvir isto, estou perdendo. Quase entrei em pânico. Fiquei tão desesperado que gritei: no nome de Jesus, espírito tolo, te ordeno que pares. No mesmo instante que disse isso, o demôniozinho caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. O demônio ficou ali no chão tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. Não somente cales a boca, mas saias daqui em nome de Jesus. Ordenei. Ele foi embora correndo. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando, por que ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isto, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo. Respondi: Senhor, acho que não o ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Ele respondeu: não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. Repeti tudo por 4 vezes. Ele era enfático ao dizer: não disse que não faria, disse que não poderia. Disse: ora, querido Senhor, é impossível aceitar isso. Nunca ouvi nem preguei nada assim na minha vida. Disse ao Senhor que não me importava quantas vezes o vira em visões. Ele teria que me provar o que dizia com pelo menos 3 escrituras do Novo Testamento, porque não estamos vivendo debaixo da velha aliança, estamos vivendo sob a nova. Jesus sorriu suavemente, dizendo que me daria 4. Então eu disse: já li todo o Novo Testamento 150 vezes e muitos trechos dele, mais do que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. Lidando com o diabo. Jesus respondeu: filho, há muita coisa lá que você não sabe. Ele continuou: em nenhuma só vez no Novo Testamento, a igreja foi convocada a pedir que Deus, o Pai, ou Jesus, fizesse qualquer coisa contra o diabo. De fato, pedir isto é desperdício de tempo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa com referência ao diabo. A razão disso é porque você tem autoridade para fazê-lo. A igreja não tem que orar a Deus, o Pai, acerca do diabo. A igreja tem que exercitar a autoridade que lhe pertence. O Novo Testamento fala aos crentes que façam eles mesmos algo a respeito do diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro, sendo que, a menos que os crentes façam alguma coisa no tocante ao diabo em muitas áreas, nada será feito. Cremos que certas pessoas têm poder. Não, Jesus diz que o menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo como qualquer outro. E quando começamos a crer nisso, é aí que estamos começando a realizar o trabalho. Jesus continuou: fiz tudo o que tinha que fazer a respeito do diabo, até que o anjo desça do céu, tome a corrente e amarre-o no fundo do abismo profundo. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Isso foi um choque para mim. Agora ele diz: aqui estão as 4 referências que provam isso. A primeira de todas, quando ressuscitei dentre os mortos, disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Mas imediatamente deleguei minha autoridade sobre a terra à igreja, e somente posso operar através da igreja, pois sou a cabeça da igreja.
Sua cabeça não pode exercitar qualquer autoridade, seja onde for, a não ser através de seu corpo. A segunda referência que Jesus me deu encontra-se em Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele disse: o primeiro sinal que seguirá qualquer crente, não qualquer pastor ou evangelista, é que expulsarão demônios. Isso significa que em meu nome exercerão autoridade sobre o diabo, porque eu deleguei à igreja minha autoridade sobre o diabo. Lembre-se, Colossenses 1,13 diz: aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma tradução diz: o Pai nos libertou do poder das trevas. A palavra grega poder significa autoridade. O verso deveria ser assim: o Pai nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho. Deus já nos libertou da autoridade das trevas, portanto, temos o direito de falar às trevas, isso é, a Satanás e seu reino, e dar-lhes ordens, exercitando autoridade sobre outros. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular o poder do diabo se este se manifestar em qualquer área de sua vida ou das vidas dos seus amados. Eles têm autoridade. Eles serão livres do inimigo, já que obtiveram o direito de exercitar autoridade sobre ele. Isso não significa, entretanto, que sairão às ruas expulsando o diabo de todos que encontrarem. Significa, primeiramente, que exercerão autoridade sobre o diabo em suas próprias vidas. Você tem que entender que tem autoridade sobre sua própria casa, mas não tem sobre a de outra pessoa. A autoridade espiritual é muito semelhante à autoridade natural. Por exemplo, você não tem autoridade sobre meu dinheiro. Você não pode me dizer o que fazer com meu dinheiro, a menos que lhe dê permissão para isso. Você não tem autoridade sobre meus filhos. Você pode fazer com que o diabo desista de algumas de suas manobras na vida de uma outra pessoa, mas você não pode sempre expulsá-lo, porque não tem autoridade naquela casa. Aqui está algo muitas vezes mal entendido. Somente através da intercessão podemos exercer a autoridade espiritual na família de uma outra pessoa. A próxima referência que Jesus me deu foi em Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sujeito do verbo resistir é vós. O crente tem que ter autoridade sobre o diabo, ou a Bíblia não diria para fazer alguma coisa no tocante ao diabo. A Escritura não diz que o diabo fugirá de Jesus. Diz que ele fugirá de você. Da mesma maneira, você não ora para que Jesus imponha as mãos sobre o enfermo. Você o faz. Observe também que as mãos não estão localizadas na cabeça. As mãos estão no corpo. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando você impõe as mãos, está exercendo a autoridade sobre o diabo. Essa autoridade é sua. Sinta-se você possuidor dela ou não. A autoridade não tem nada a ver com os sentimentos, porém você precisa exercitá-la. Após aquela visão, e depois que recebi de Jesus aquele verso em Tiago, meu espírito me disse que a palavra fugir era significativa. Procurei no dicionário e descobri que uma das conotações da palavra seria fugir aterrorizado. O diabo fugirá de você, aterrorizado. Descobri então porque o demônio, na minha visão, começara a se lamentar e a chorar. Ele estava aterrorizado. Desde então tenho visto outros demônios tremerem de medo enquanto exerço sobre eles a autoridade que Deus me deu. Não tem medo de mim, mas de Jesus a quem represento. Na visão, Jesus me deu outra escritura que fala para tomarmos uma atitude quanto ao diabo. Esta terceira referência se encontra em 1 Pedro. Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda ao derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Pedro capítulo 5, versículo 8. Seu adversário significa seu oponente. Aqui muitas pessoas param na leitura e dizem: o diabo está atrás de mim. Pedem oração para que o diabo não os alcance, mas se falam assim, o diabo já os alcançou. É tarde demais para orar por eles. O que você vai fazer com ele? Rolar no chão e fingir que está morto? Esconder a cabeça na areia e ficar esperando ali até que ele desapareça? Não, graças a Deus. Observe o que diz o texto, à medida que continuamos a leitura. O verso seguinte diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, testes e provações se cumprem entre os vossos irmãos do mundo, ou no mundo. Jesus me disse nessa visão: Pedro não escreveu essa carta e disse aos irmãos: eis que me veio a palavra segundo a qual está usando o nosso amado irmão Paulo na expulsão de demônios. E Paulo envia lenços e roupas, e as doenças deixam as pessoas, os espíritos malignos saem. Por isso gostaria de sugerir que escrevam para Paulo e adquiram um lenço. Não, ao contrário. Disse-lhe que tomassem uma atitude para com o diabo. Por quê? Porque tinham autoridade sobre ele. O Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, não lhe diria para fazer também qualquer coisa para a qual você não estivesse capacitado. A razão disso está no fato de que cada crente tem a mesma autoridade que Paulo tinha em Jesus Cristo. Pedro não está dizendo que apenas Paulo expulsaria demônios ou que Paulo resistiria ao diabo por nós. Porque pedir a Paulo para fazê-lo quando você pode fazê-lo por você mesmo? Ficando na brecha por bebês cristãos. As pessoas estão sempre me perguntando por que não são curadas. Algumas pensam que há alguma coisa errada com o pregador que orou por elas. Explico-lhes que quando foram salvos, eram como bebês e Deus permitiu que outros orassem por eles e os carregassem na fé. Mas depois de algum tempo, Deus espera que esse neném cresça e ande e comece a fazer as coisas por si mesmo. Deus põe o bebê no chão e diz que ande. Muitos, porém, não fazem. Há um grande número de pessoas que ainda querem continuar como bebês e pedem a uma outra pessoa que ore por elas todo o tempo. Queremos ajudar os que necessitam, mas precisamos ensinar às pessoas que elas podem crescer e exercer sua autoridade, porque o tempo virá quando terão que usar de sua própria autoridade se quiserem ter suas orações respondidas. Certa ocasião, minha esposa e eu nos hospedamos com um casal enquanto assistíamos a uma convenção. A esposa estivera em nossa igreja antes de se casar. Pediram-nos que orássemos pelo bebezinho deles, de apenas alguns meses de idade, que tinha uma hérnia. Os médicos queriam operá-lo. Amaldiçoamos a hérnia e ordenamos que se atrofiasse e morresse. Em apenas poucos dias ela desapareceu completamente e o bebê não mais precisou de ser operado. A mãe do bebê disse: irmão Reiga, não quero parecer crítica, mas em nossa igreja parece que nós, os mais novos, somos os únicos que acreditam em cura divina. Não sabia a quem pedir que orasse pelo bebê antes que você chegasse, porque nunca ninguém foi curado aqui. Devíamos ficar mais fortes à medida que fôssemos ficando mais velhos, mas em geral não é o que ocorre. Na igreja dela, assim como em muitas outras, a maioria das pessoas foram salvas quando eram mais jovens e naquela época Deus permitia que outros orassem por elas. Entretanto, devido à falta de instrução apropriada, permaneceram no estágio infantil do desenvolvimento cristão. Dizem: éramos curados logo quando nos tornamos crente, mas agora isto não acontece mais. O fato de não exercitar sua própria fé ou não fazer suas próprias orações, sempre dependendo das orações de alguém, faria tanto sentido quanto você nunca ter suas próprias roupas, sempre dependendo das roupas de outra pessoa para vestir. O que acontece às pessoas que nunca tentam exercitar nenhum tipo de fé pessoal, mas sempre descansam na fé de outras pessoas. Acabamos de ler que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas o crente pode fazer alguma coisa a respeito. Jesus, Tiago e Pedro nos falam para fazer algo com relação ao diabo.
Paulo disse em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Esta foi a quarta escritura que recebi de Jesus. Ele explicou, isso significa que você não deve dar nenhum lugar ao diabo em sua vida. Ele não tem poder para ocupar nenhum lugar, a menos que você lhe dê permissão. Você teria que ter autoridade sobre ele, ou isso não seria verdade. Autoridade sobre a terra. Jesus acrescentou, aqui estão suas 4 testemunhas. Eu sou a primeira, Tiago é a segunda, Pedro é a terceira e Paulo a quarta. Isso estabelece o fato de que o crente tem autoridade sobre a terra, pois eu deleguei a você na terra minha autoridade sobre o diabo. Se você não fizer alguma coisa, nada será feito. É por essa razão que muitas vezes nada é feito. Agora você pode entender o porquê de muitos acontecimentos. Nós permitimos que aconteçam, desconhecendo nossa autoridade, desconhecendo o que poderíamos fazer, não fazemos nada e de fato permitimos que o diabo continuasse fazendo tudo o que quisesse. Precisamos entender isso. Despertemo-nos. Talvez tenhamos que mudar nosso modo de orar e tomar a dianteira ao diabo. Eu fiz isso. Você não sofrerá nada se mudar. É bom para você. Temos autoridade para fazê-lo. Estamos assentados à destra do Pai, acima de principados e potestades. Se estamos acima deles, então temos autoridade sobre eles. Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, continua dizendo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Os pés são membros do corpo, não são membros da cabeça. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Concordando com o qual John A. Macmillan ressaltou, como é maravilhoso saber que os membros mínimos do corpo de Cristo, os que compõem os pés, uma pequenina unha, um dedinho, está acima das poderosas forças às quais estamos nos referindo. Lembre-se, em Lucas 10:19, Jesus disse aos outros 70 discípulos que enviou, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quanta autoridade sobre o diabo a igreja tem? Alguma coisa menos do que isso? Não, graças a Deus não. Se você ouvisse a média das conversas dos crentes ou ouvisse o sermão de alguns pregadores, teria a impressão de que o diabo é maior do que qualquer pessoa e que está dirigindo tudo. Sim, ele é o Deus deste mundo, portanto está dirigindo o sistema do mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, diz a Bíblia. Portanto, ele não está nos dirigindo. O diabo tem nos pisoteado já faz tempo demais. Estas coisas não são brincadeiras. Somos tolos quando fazemos piada sobre isso. Uma vez numa convenção, um pregador me disse, bem, irmão Rega, pus o diabo para correr. O problema é que eu que estou correndo e ele vem atrás de mim. Tal afirmativa só demonstra ignorância. Em primeiro lugar, você não tem que fugir do diabo. A Bíblia diz que ele é que fugirá de você. Você precisa pô-lo para correr. Infelizmente, penso que essa é a situação dos pregadores e igrejas na grande maioria das vezes. De fato, na maior parte do tempo. Vemos isso por toda parte. Reinando como reis. Vejamos de novo em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A versão ampliada diz que reinaremos como reis em vida através do único Jesus Cristo, o Messias, o ungido. O plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis. Governar e reinar sobre as circunstâncias, pobreza, enfermidade e tudo aquilo que possa constituir obstáculo para nós. Reinamos porque temos autoridade. Reinamos por Jesus Cristo. Na outra vida? Não, nesta vida. Ao cantarmos ou dizermos alguma coisa, estejamos seguros de que estamos afinados com a palavra de Deus. Algumas pessoas cantam, aqui vou peregrinando, como um mendigo, no frio e no calor.
Ou, precioso Jesus, não se esqueça de mim. Todo tipo de incredulidade. Não estamos vagueando como mendigos, porque não somos mendigos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8,17. Somos o corpo de Cristo. Estamos sentados com Cristo à destra da majestade nas alturas, acima de todas as potestades e poderes, força e domínio, glória a Deus. Isso não se assemelha muito a um mendigo. Ou preciso Jesus, não se esqueça de mim. Ou se eu pudesse alcançar, ou ficando em algum lugar nas sombras, você encontrará Jesus. Ou ainda, Senhor, construa uma casinha para mim no cantinho da terra gloriosa. Prefiro ouvir um jumento zurrar do que ouvir tais cânticos. Mas nós os cantamos durante tempo que acreditamos dizerem a verdade. Pessoas derramam algumas lágrimas porque vagueiam como mendigo e pensam que estão sendo abençoadas. Muito frequentemente os crentes agem como filhotes de pássaros, com os olhos fechados e a boca aberta. Qualquer pessoa pode vir e lhe dar qualquer coisa para comer e estão prontas para aceitar. Bem, não vou ficar com minha boca aberta e meus olhos fechados. Vou ficar com meus olhos abertos e minha boca fechada. Humildade versus pobreza. Exemplificando, muitos crentes confundem humildade com pobreza. Um pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade, porque andava num carro muito velho. Repliquei, isso não é ser humilde, isso é ser ignorante. A ideia que o pregador tinha de humildade era de dirigir um carro velho. Um outro observou, sabe, Jesus e os discípulos nunca andaram num Cadillac. Não havia Cadillac naquela época. Mas Jesus andou num jumento, era o Cadillac da época, o melhor meio de transporte existente. Os crentes têm permitido ao diabo lesá-los em todas as bênçãos que poderiam usufruir. Não era intenção de Deus que vivêssemos em pobreza. Ele disse que éramos para reinar em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei vivendo em estrita pobreza? A ideia de pobreza simplesmente não combina com reis, exercendo autoridade em sua família. Não era a intenção de Deus que o diabo dominasse nossas famílias. Quando nossos filhos eram pequenos e o diabo tentava adoecê-los, ficava furioso com o diabo e lhe dizia que se afastasse de meus filhos. Eu lhe dizia, estou governando em meu domínio. Você não dita as normas nesta casa. Eu governo através de Jesus Cristo. Punham-o para correr e ele obedecia. Você pode afugentá-lo também. Anos atrás estava pregando no norte e fui acordado no meio da noite. De algum modo eu sabia no meu espírito que alguém estava em perigo físico e comecei a orar em línguas. É aqui que a intercessão entra em ação. Perguntei ao Senhor qual era o problema, e ele me mostrou que era algo referente ao meu irmão mais velho. Sabia que sua vida corria perigo. Continuei a orar em silêncio, em línguas, por mais ou menos 1h30. Não perturbei minha esposa que dormia ao meu lado. Finalmente, tive uma sensação de vitória e comecei a cantar bem baixinho em outras línguas. Então voltei a dormir. 2 dias mais tarde, minha irmã telefonou-me do Texas. Chorava, quase histérica. Dub foi acidentado. Fraturou a coluna. Ela gritava. Ele está muito mal. Está em Kansas. Os médicos não sabem se ele sobreviverá ou não. Espere um minuto, disse. Acalme-se. Ele não está tão mal como eles pensam. E se estivesse, Deus já o teria tocado. Porque eu orei por ele 2 dias atrás e já obtive resposta. Você orou? Orei sim. Não fique nem um pouquinho preocupada, ele está bem. 2 dias mais tarde, ela telefonou-me novamente. Tinha pedido informações sobre as condições de Dub. Ele já havia deixado o hospital engessado. Não morrera como os médicos haviam previsto, nem estava paralisado. Ele veio para nossa casa no Texas. Estava muito desanimado e deprimido, pois enquanto estava fora, sua esposa o havia abandonado, levando as crianças. Eu pregava num culto em minha igreja naquela manhã de domingo e tentei levá-lo conosco, mas ele não quis. Era um bebê, havia se convertido havia pouco tempo. Bem no meio de meu sermão, repentinamente tive uma visão. Meus olhos estavam abertos, porém ali na minha frente via meu irmão num parque da cidade. Ouvi-lhe dizer para si mesmo, bem, sei o que vou fazer, vou matá-la e em seguida cometer suicídio. Paralisado eu disse, espere um minuto. Tenho um assunto para resolver. Depois continuou meu sermão. Falei àquele demônio que o atormentava. Diabo, pare com isso agora mesmo.
Eu te ordeno no nome de Jesus Cristo que deixe esse homem. A congregação não sabia do que eu estava falando, mas o diabo sabia. Foi tudo o que eu disse, então retornei ao meu sermão. Quando chegamos em casa, meu irmão lá estava, e obviamente de bom humor. Contou que tinha ido até o parque e que decidira resolver as coisas por si mesmo. Respondi, isso mesmo, eu sabia disso, e lhe relatei a visão. Ele disse, alguma coisa me envolveu de repente e foi como se algo me levantasse do chão. Foi como se uma nuvem tivesse sido tirada de cima de mim. Voltei para casa assobiando e cantando. Dub não sabia como tocar o Senhor por si mesmo, porque era apenas um bebê na fé. Algumas vezes, algum de nós, que somos mais velhos no Senhor, temos que ajudar os bebês, e graças a Deus que podemos fazê-lo. Entretanto, virá um tempo em suas vidas quando terão que saber como agir por si mesmos, e então não poderemos agir por eles. Aprenda a ser exaltado. Nós cristãos precisamos aprender que estamos assentados com Cristo. Precisamos aprender a nos posicionar no lugar elevado onde Deus quer que estejamos. A igreja falha frequentemente neste ministério de autoridade. Em vez de ensinar a este respeito, ela se curva derrotada, vencida pelo medo. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, os pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça sobre a enfermidade e qualquer outro mal, como provou quando esteve aqui na terra. Se mudarmos a ordem das palavras, obteremos o sentido mais profundo, de modo mais claro. Cabeça para a igreja sobre todas as coisas. Jesus é a cabeça sobre todas as coisas, por amor à igreja. Precisamos meditar nessas verdades divinas para que nosso espírito possa compreendê-las plenamente. Assim fazendo, receberemos ricas recompensas. Quando tomamos essa atitude reverente, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, pode nos elevar ao lugar onde poderemos alcançar o verdadeiro significado da revelação de Deus. Em Efésios, Paulo orou para que a igreja em Éfeso tivesse esse espírito de sabedoria e revelação. Deus fez com que Cristo fosse a cabeça sobre todas as coisas. É por amor a nós que Ele é a cabeça, para que nós, através dele, possamos exercer essa autoridade sobre todas as coisas. Quando compreendermos o que nos pertence, desfrutaremos da vitória que Cristo tem para nós. O diabo lutará para nos afastar dali. No entanto, através de uma fé persistente em Cristo, a vitória é nossa.